Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu não sei se vocês estão sabendo, né, eu tô em clima de Rick and Morty porque finalmente chegou o trailer da 6ª temporada da série. Então se vocês ainda não viram, eu deixei um vídeo dando uma olhadinha no trailer. Eu ainda pretendo fazer mais alguns vídeos, né, analisando um pouquinho mais a fundo, falando a respeito dos títulos dos episódios que foram revelados. Mas de qualquer forma, hoje o assunto não é esse. Hoje eu gostaria de falar a respeito da Netflix e das maiores aberturas do serviço até agora. E quais filmes foram os maiores sucessos dos últimos 12 meses na plataforma. Então, vamos lá! Então pessoal, como vocês sabem muito bem, né, eu já trouxe alguns vídeos aqui no canal. A Netflix criou um site Top 10 Netflix, que é bem fácil de vocês encontrarem, basta escrever Top 10 Netflix que vocês encontram facilmente esse site, onde você pode analisar semana após semana o que está acontecendo dentro da Netflix. Então é uma forma bem transparente, né, deles transmitirem as informações, e eles começaram a fazer isso no ano passado, e eu decidi colocar todas as informações dentro de uma planilha e trazer para vocês as conclusões que eu tirei, né, principalmente envolvendo os maiores filmes que foram lançados desde então. Vale frisar neste momento que 5 dos 10 maiores filmes da história da Netflix foram lançados nesse período, então muitos dos filmes que eu vou citar aqui pra vocês estão entre os maiores filmes da história da plataforma. E outra coisa importante de ser citada nesse momento é que eles estão calculando por horas assistidas, então a Netflix mudou um pouquinho a forma de contabilizar, ela não tá mais falando em visualizações, como era antigamente. Se você assistia 2 minutos de um filme ou de uma série, você já contava como uma visualização. Agora não é assim mais que acontece, eles estão somando o número de horas que foram assistidas. Então, obviamente, um filme um pouquinho mais longo vai ter uma vantagem nessa lista, mas como a maioria dos filmes tem mais ou menos o mesmo runtime, né, digamos assim, não é algo tão considerável assim. Alguns filmes só que eu vou citar para vocês tem cerca de 20, 25 minutos a mais do que os outros, e outros filmes têm 90 minutos de duração somente, e mesmo assim conseguiram um lugar de destaque. Então, começando, a maior abertura desde o início, né, dessa contabilidade nova da Netflix, desde o lançamento desse site Top 10 Netflix, foi do filme Red Notice, que é o filme, né, com a Gal Gadot, com The Rock e com Ryan Reynolds, que abriu com 148 milhões de horas assistidas na sua primeira semana. E o filme teve uma corrida muito boa, né? Tanto que o filme está hoje na primeira posição dentro da plataforma. O filme fez 148 milhões na primeira semana, 129 milhões na segunda semana, depois ele fez mais 50, depois mais 25, depois mais 18. O filme teve uma performance muito boa em todas as suas semanas, inclusive na sua 13ª semana, o filme ainda estava dentro do top 10, o que é algo inédito dentro desse site. E os outros filmes dificilmente chegam até o 6º ou 7º final de semana dentro do top 10, esse filme chegou até o 13º. E o filme custou 200 milhões de dólares e tem um tempo de duração de 118 minutos, então é uma duração relativamente normal. Depois o segundo colocado é o filme Don't Look Up, ou Não Olhe Pra Cima, que é um grande sucesso com o Leonardo DiCaprio, com a Jennifer Lawrence, com o Jonah Hill, com a Meryl Streep, com mais uma porrada de grandes atores. Então o filme não teve a maior abertura, abriu com 111 milhões de horas assistidas, mas teve a melhor segunda semana com 152 milhões, né, com 152 milhões de horas assistidas, e não só teve o segundo melhor final de semana dentre todos os lançamentos da história da Netflix, como teve o melhor terceiro final de semana e o melhor quarto final de semana, fazendo 58 milhões e 28 milhões respectivamente. Então esse filme ocupa hoje a segunda posição entre os maiores filmes de todos os tempos dentro da plataforma Netflix. Esse é um filme que eu tenho que citar, que tem 138 minutos de duração, então ele tem 20 minutos a mais do que Red Notice, só que como Red Notice já tá na primeira posição e Don't Look Up tá na segunda posição, não dá pra gente falar, né, que as posições se inverteriam, por isso que eu acho que não é algo tão relevante assim. Mas de qualquer forma, né, vale ser citado, só que o filme teve um orçamento de 75 milhões, então o filme, mesmo tendo uma performance um pouquinho atrás de Red Notice, custou 1/3 do orçamento, então com certeza para Netflix o filme é visto como um sucesso ainda maior, só que Red Notice é muito fácil de você fazer uma sequência com o Gal Gadot, com The Rock, com Ryan Reynolds, é muito mais fácil do que você fazer uma sequência, né, de Don't Look Up, até porque é basicamente impossível de fazer uma sequência daquele filme.
Então, Red Notice é muito melhor para ser uma franquia, mas eu diria que Don't Look Up é um filme mais impactante para a plataforma, considerando o seu orçamento. E aí a terceira maior abertura desse período foi de The Adam Project, né, que é um filme também com Ryan Reynolds com muito destaque, né, com 2 filmes dentro do top 3. E o filme abriu com 92, depois também conseguiu continuar com uma performance muito boa, fazendo mais 85, depois mais 31 milhões, depois mais 17 milhões e depois mais 10. E curiosamente, dos 3 primeiros filmes, ele foi o primeiro filme que teve uma nota positiva no Rotten Tomatoes. Foi outra coisa que eu também contabilizei nessa planilha que eu criei. Eu coloquei também a nota do Rotten Tomatoes, além do orçamento, além do tempo, né, de duração do filme. E esse filme ficou com 67%, enquanto os outros 2 primeiros filmes ficaram com 36% e 55%. Vocês vão reparar que a maioria dos filmes não foram bem recebidos, o que mostra, né, que os críticos podem estar sendo bem duros com a Netflix, mas que também mostra que talvez o serviço de streaming tá com problemas, né, para produzir conteúdo de qualidade. E aí o quarto filme, eu vou acelerar um pouquinho, né, ficou A Barraca do Beijo 3, que foi um filme pessimamente recebido, e o filme que abriu com 90 milhões, caiu de 90 milhões para 26 milhões, de 26 para 9 milhões, e aí no seu quarto final de semana o filme já desapareceu do top 10, então no quarto e no quinto final de semana eu tô colocando na planilha os 5 primeiros finais de semana de cada filme, as 5 primeiras semanas na verdade, né, não são nem finais de semana, esse filme já desapareceu por completo no quarto final de semana, então a gente nem tem os números das 2 etapas finais, né, aqui na planilha, porque o filme realmente despencou. E o mais curioso, né, é que o filme teve uma aceitação de público pior ainda do que a aceitação dos críticos, né? O filme ficou com 25% de críticos e 17% de público. Então, realmente é muito raro a gente ver, né, uma nota tão baixa assim pro público. E um filme que tá passando hoje na Netflix, né, que fez muito sucesso algumas semanas atrás, agora já deu uma diminuída, é o filme O Agente Oculto, que é um filme com Ryan Reynolds e com Chris Evans, né, além da participação da Ana de Armas. O filme abriu com 88 milhões e subiu de 88 para 96, que com certeza é um sinal muito positivo. E depois de 96, caiu para 38 milhões de horas assistidas. O filme está somente na sua terceira semana, então obviamente não dá para eu citar o que aconteceu na quarta e na quinta semana. Mas os 38 milhões na terceira semana colocam esse filme atrás somente de Red Notice e de Don't Look Up, que fizeram 58 e 50 milhões, então mesmo que o filme não tenha estourado a boca do balão quanto esses outros 2, o filme realmente está tendo uma performance muito boa. E os 96 da segunda semana também melhoraram bastante o que o filme tinha feito na primeira, e é um filme que não foi bem recebido pelos críticos, com 46% de aprovação dos críticos no Rotten Tomatoes, mas foi muito bem recebido pelo público, onde o filme está com 91%. É um filme de ação, então o público vai com mais boa vontade, né? Isso eu já reparei, muitos filmes de ação têm uma nota muito maior do público do que dos críticos, mas isso não vem ao caso, né? Porque quem tá assistindo o filme na Netflix é justamente o público e não os críticos. E depois um filme da Sandra Bullock. A Sandra Bullock é outra, né, que junto com Ryan Reynolds tem vários filmes ali no top 10 estrelados por ela, né? Tem Bird Box, que é um dos maiores sucessos da história da Netflix. Esse filme abriu com 85 milhões, foi uma das maiores surpresas pra mim, porque eu assisti esse filme, eu gostei, mas eu não fazia nem ideia de que ele tinha tido uma abertura tão positiva assim, e o filme teve pernas boas dentro da plataforma, fez 85 milhões, depois 74 milhões, depois 26 milhões, né, na sua terceira semana, depois 21 milhões, então foi uma queda muito baixa da semana 3 para a semana 4, e finalmente na semana 5 o filme fez 11 milhões de horas visualizadas. E depois, o filme mais equilibrado dentro dessa lista, na minha opinião, que é o filme Hustle, do Adam Sandler, que é um filme de basquete muito bom, produzido pelo LeBron James, então é um filme que eu gostei muito, ele mostra muito bem o mundo, né, da NBA, mostra jogadores reais, mostra estrelas dos bastidores, mostra personalidades mesmo dos bastidores da NBA, que eu achei muito bom, e o filme abriu com 84 milhões de horas visualizadas, depois fez mais 57, depois mais 26, mais 14 e mais 9, e o filme teve 93% de aceitação dos críticos, a maior aceitação de todos os filmes que eu vou trazer para vocês hoje, e 93% de aceitação do público, então o filme teve exatamente a mesma aceitação e teve uma caminhada muito boa dentro da Netflix.
com certeza foi um filme que foi um grande sucesso surpresa dentro da plataforma. E aí um filme que ficou com 0% de aceitação, né? O filme 365 Dias Nesse Dia, eu acho que é o nome do filme, é uma sequência, sei lá o que é esse filme. Eu particularmente nunca vi nada dentro dessa franquia 365 Dias. E o filme abriu com 78 milhões e despencou já na segunda semana, né? Foi de 78 para 27, para 10 e para 6, e na quinta semana o filme já nem estava mais dentro do top 10. E aí o filme The Harder They Fall, eu me esqueci o nome do filme em português, eu não me lembro, sensacional, estrelado pelo Idris Elba, é um filme que eu gostei, talvez o meu filme favorito dentro dessa lista. O filme abriu com 64 milhões, depois fez mais 33, depois mais 13, e depois também sumiu da lista, né? Também não foi um filme que teve pernas tão longas assim, mas é um filme que eu gostei bastante e é um filme que teve uma aceitação muito positiva, tanto dos críticos com 88%, quanto do público com 93%. E é mais um filme que teve um tempo de duração mais elevado, né? Com 139 minutos, é o maior filme de todos que eu tô citando pra vocês, então talvez ele tenha sido puxado um pouquinho pra cima, como a gente pôde ver, né? A performance do filme não foi tão boa depois da sua abertura, mas ele teve uma abertura muito boa por causa dos 139 minutos de duração. E depois o filme Sweet Girl, que é um filme com o Jason Momoa. O filme abriu com 57 milhões de horas assistidas, né, na sua primeira semana. Depois de 57 milhões foi para 48 milhões, uma queda bem pequena, depois para 13 e depois para 6 milhões, e aí na quinta semana o filme não estava mais no top 10, e o filme também foi pessimamente recebido, com 21% na nota dos críticos e 39% na nota do público, que é uma nota simplesmente horrível. E aí o filme Senior Year abriu com 55 milhões, depois fez 62 milhões, então o filme subiu da primeira semana para a segunda semana, depois 24, 13 e finalmente 7, também com uma performance muito ruim, né, aos olhos dos críticos e do público. O filme ficou com 23% e 47% respectivamente, então realmente não foi um filme bem aceito, como a maioria dos filmes dessa lista. E depois o filme do Kevin Hart, The Man from Toronto, né, o Homem de Toronto, abriu com 53 milhões de dólares. Então 53 milhões é um resultado bom, o filme continuou subindo, né? Foi de 53 para 62, depois caiu para 24, para 13 e para 8. É outro filme que teve 23% de aceitação dos críticos e 47% de aceitação do público. Então é um filme que teve uma performance positiva na Netflix, mesmo não tendo uma aceitação boa dos críticos. Eu não sei se a Netflix esperava mais, né, do resultado, porque traz o Kevin Hart, etc, mas eu acho que o resultado foi bastante satisfatório. E depois o Exército de Ladrões, né, que é aquele filme que foi dirigido pelo Matias lá, o alemãozinho do filme O Exército dos Zumbis lá, né, que é um filme do Zack Snyder. O filme fez 49 milhões na primeira semana e 71 milhões na segunda semana, então o filme conseguiu avançar bastante, depois de 71 caiu para 20, finalmente para 12 e depois saiu da lista já na sua quinta semana. Só que foi mais um filme bem equilibrado, fez 68% de aceitação crítica e 70% de aceitação do público. Eu particularmente concordo plenamente com essa nota, é um filme que eu gostei bastante, mesmo não sendo uma obra-prima. Eu diria que Hustle, né, que é um filme do Adam Sandler, que também não é uma obra-prima, mas eu diria que é um filme superior, mas esse filme também é muito competente. E depois um filme que chegou na semana passada na Netflix, que é o filme Purple Hearts. O filme abriu com 48 milhões e depois pulou para 102 milhões nessa semana agora que a gente tá vendo. Então o filme ainda não teve uma performance da terceira, quarta e quinta semana para eu colocar aqui na minha planilha, mas o filme mais do que dobrou. É a melhor performance, né, se a gente comparar a primeira semana com a segunda semana. Então esse filme promete bastante. E é um filme que também não teve uma aceitação crítica positiva, mas que o público tá gostando com 72%. E na penúltima colocação na lista que eu criei aqui, ficou o filme The Guilty. O filme tem somente 90 minutos, então é um filme que foi bastante prejudicado, né, por causa do seu tempo de duração, porque se ele tivesse 130 minutos, por exemplo, ele teria subido bastante nessa lista, mas o filme The Guilty, né, abriu com 47 milhões, depois fez mais 42 milhões, 12 milhões e 4 milhões. E é um filme ao contrário, né? É o único filme da lista que teve uma aceitação positiva dos críticos e negativa do público, com 74% dos críticos e 48% do público.
E finalmente, fechando, né, o Golpista do Tinder, o único, né, documentário dentro dessa lista, o Golpista do Tinder abriu com 45 milhões de horas assistidas, depois subiu para 64 milhões, aí caiu para 34, depois para 17 e finalmente para 9. E é um projeto que também tem uma aceitação extremamente positiva, com 97% dos críticos dando uma nota positiva e 80% do público também dando um joinha. Então, como eu falei, né, de toda essa lista a gente vê que Red Notice, Don't Look Up, The Adam Project, The Gray Man e The Unforgivable, esses 5 filmes estão no top 10 da história da Netflix. Então, nos últimos 12 meses, a Netflix conseguiu colocar 5 entre os 10 maiores filmes da história da plataforma, que mostra, né, que mesmo em tempos de crise, a Netflix está conseguindo se superar. Então, pessoal, essa é a lista completa, né? Eu peguei somente os filmes que fizeram mais de 45 milhões de horas assistidas já na sua primeira semana, né? Eu não quis estender muito a lista, então hoje ela contém 16 filmes e eu vou fazendo atualizações a partir de agora. A planilha já está pronta. Cada novo grande lançamento eu vou atualizar a lista. Obviamente eu vou continuar atualizando o Agente Oculto e o Purple Heart, né, que eu já falei aqui no vídeo de hoje. Eu vou continuar atualizando e qualquer grande sucesso que atingir essas marcas, eu vou jogar dentro dessa lista. Então, seria quase que a marca do bilhão ali, né, dentro da Netflix. Eu vou atualizando conforme os filmes forem batendo. Então, pessoal, agora como sempre eu gostaria de saber de vocês, né, qual vocês acham que é o maior destaque dentro dessa lista, qual é a maior surpresa. Na minha opinião, é Não Olhe Pra Cima, que foi um grande sucesso, sem ser um filme de ação, trazendo, obviamente, grandes astros, mas não são astros que atraem muita bilheteria, né, Leonardo DiCaprio, Jonah Hill, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, não são aqueles astros como um The Rock ou como algum herói da Marvel e assim por diante, então eu fiquei surpreso, ainda mais se a gente considerar o orçamento desse filme. E eu gostaria de passar a pergunta para vocês, qual vocês acham que é a maior surpresa dentro dessa lista? E como sempre, digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu! E nos vemos em breve.